E ele é admirável quando segue por esse caminho, como o Tucker Carlson, por exemplo, hoje em dia, quando fala sobre cristianismo. Quero dizer, o Tucker já disse algumas coisas que eram anátema para mim no passado, e o Kirk também, coisas terríveis, na minha opinião. Mas algumas das coisas que eles têm dito ultimamente, algumas das coisas que o Charlie Kirk estava dizendo, e em parte o motivo pelo qual ele foi morto, eu acho, não só pela questão de Israel, mas pela parte em que ele estava questionando sua própria concepção original do mundo. E acho que o Tucker está fazendo isso também. And I think Tucker's doing that too. He's still got that Christianity hanging out there big time. Ele ainda carrega aquele cristianismo bem evidente, mas pelo menos é o cristianismo das bem-aventuranças, o cristianismo do Sermão da Montanha, e não o do fogo e enxofre de Franklin Graham, por exemplo. Matem todas aquelas mulheres e crianças e os cordeiros e destruam, acabem com os olivais e com todo o resto. Franklin Graham. Tô sendo quase teológico aqui, mas existe mesmo essa tendência no mundo de oscilar entre dois polos. E neste momento, estamos no lado escuro da lua, e Trump é o orquestrador dessa escuridão. E eles achavam que ele seria o orquestrador da luz. And they thought he was going to be the orchestrator of light. Look at what, one of our members. Veja o que uma das integrantes da Eisenhower Media Network me enviou. As mensagens dela para Tulsi Gabbard sobre intervenção, sobre guerras de intervenção, sobre guerras de escolha e assim por diante. E a resposta de Tulsi. A resposta de Tulsi parecia ter saído direto do meu manual, direto do manual dela. Olhe para Tulsi agora. Totalmente contra o intervencionismo. Totalmente contra fazer os tipos de coisas que acabamos de fazer na Venezuela e que Trump está sugerindo que possamos fazer na Groenlândia e sabe-se lá onde mais. E no Irã, junto com o homem mais insidioso e maligno da face da terra, Bibi Netanyahu. E a Tulsi está apenas sentada ali. Vai entender. Tulsi's just sitting there. Go figure that one. Larry, você sabe, o movimento MAGA, a base, o alicerce dele, foi construído sobre a ideia de que Donald Trump é um outsider. Ele não faz parte do Estado Profundo. Ele é contra o Estado Profundo. Mas com o passar do tempo, com o Trump 2.0, será que ele e sua administração estão se tornando uma ferramenta nas mãos daqueles que você chama de banqueiros, os que estão no poder, nos bastidores, comandando o espetáculo? Behind the scene, running the show. Miriam Adelson is a card carrying. Miriam Adelson é uma integrante de carteirinha, certificada, legítima. O marido dela era o membro principal do chamado Estado Profundo. Não tenho dúvida alguma disso. Miriam Adelson é. Então você me perguntou sobre Donald Trump. Ele está tão enfiado nela que não consegue enxergar nada. E dá para citar outros também. Dá para falar do Peter Thiel, do Elon Musk, do Robert Mercer, do Charles Koch. Quero dizer, nós dois poderíamos listar meia dúzia dessas pessoas sem nem precisar pensar muito. São pessoas que acreditam que o mundo pertence a elas, que seus bilhões, e no caso do Musk, agora trilhões, as tornam diferentes, as tornam pessoas que devem ser preservadas em termos de seu sangue vital. Que seus genes deveriam ser congelados e guardados por eras e eras. Essas são pessoas diferentes, e ainda assim não são. Tivemos esse tipo de gente ao longo de toda a história humana. A diferença é que hoje, com a tecnologia e o dinheiro, e com a forma como moldamos o capitalismo global, eu chamo de capitalismo predatório, eles se tornaram tão poderosos que, se não fizermos algo em relação ao próprio sistema econômico que criamos e espalhamos pelo mundo, o qual a China levou ao extremo, talvez a um ponto que, sabe, não o modifique, mas o suavize um pouco. O capitalismo da China não é tão predatório quanto o nosso, ou o da Grã-Bretanha, ou o da Alemanha, ou o da França. Ele é predatório apenas no sentido de que é tipicamente imperial. Quando o poder cresce, você então expande seu exército, suas armas nucleares e assim por diante.
Então ainda não há um veredito sobre se a China acabará ou não sendo corrompida pelo mesmo capitalismo que corrompeu todo o resto, principalmente nós, mas também nossos aliados. Eu não sei. Acho que essa é uma grande questão do século XXI. A China é capaz de ser diferente na forma como distribui sua riqueza capitalista em comparação com os capitalistas predatórios anteriores? Eu não sei. Essa é uma grande questão. Pode-se dizer que, se for guiada pelos preceitos da escola central do partido, que são basicamente confucionistas, sim, isso poderia acontecer. Eles poderiam suavizar o capitalismo, talvez até levá-lo à sua próxima evolução. Eu não sei, mas isso vai ter que acontecer, ou todos nós vamos acabar nos destruindo. Larry, aqui está o que Medvedev disse durante a operação em Caracas. Isso se tornou a melhor prova de que qualquer Estado deve fortalecer suas forças armadas ao máximo. Quando ele fala em fortalecimento máximo, que garanta uma proteção confiável ao país, ele quer dizer que a única coisa que pode realmente fortalecer o exército é um arsenal nuclear. E ele escreve: "Viva as armas nucleares." Long live nuclear weapons. Esse é o perigo desse tipo de precedente. Eu não acho, nem por um momento, que os líderes mundiais vão correr para desenvolver armas nucleares. Primeiro, elas são caras demais. E segundo, são perigosas pra caramba. Mas é esse tipo de coisa que precedentes como os que Trump estabeleceu acabam provocando. O precedente que deveria ser estabelecido é o de que o mundo olhe para os Estados Unidos e o rejeite o máximo possível neste momento. E isso vai ficar mais possível em momento que entramos em colapso enorme. Cada vez mais países do mundo deveriam nos rejeitar, não seguir nosso exemplo, não fazer o que Medvedev diz e sair por aí desenvolvendo armas nucleares para que possamos lançá-las uns contra os outros em um holocausto final, mas adotar um caminho completamente diferente. O que eu estava sugerindo sobre a principal potência do mundo, a China. A China pode liderar este mundo, se realmente se esforçar, para sair da confusão em que estamos. A confusão que basicamente nós mesmos criamos. Não sei se ela fará isso, e isso me assusta quando penso a respeito, porque o que Xi Jinping está fazendo é exatamente o que Medvedev dizia. Ele está construindo mais armas nucleares. Ele quer igualar pelo menos um dos grandes, a Rússia e os Estados Unidos. E eu não ficaria surpreso se uma vez que você sacie seu apetite dessa forma, quando a China alcançar algo como 6.000 ogivas da Rússia e 5.900 dos Estados Unidos, cerca de 12.000 juntas, a tendência será querer igualar as duas em conjunto. Agora, talvez a aliança, tácita ou não, com a Rússia atenue isso um pouco. Enquanto mantiverem relações amistosas, ele não tentará igualar os dois. Mas esse seria o meu palpite. O meu palpite mais cínico. De que no fim das contas, os militares se tornarão tão influentes na China que tentarão não apenas igualar o poder da Rússia, mas o da Rússia e o nosso combinados. E eles têm dinheiro para isso. Acho que eles têm tudo o que precisam para fazer isso. E podem. E Donald Trump está dando todos muitos para fazer. Sim, eu estaria sentado agora no Politburo com Xi Jinping no comando e diria: devemos fazer isso? Devemos dizer a mesma coisa? Todo mundo anote o que Donald Trump disse. Devemos dizer a mesma coisa sobre Taiwan? Nós não temos a mesma justificativa em relação a Taiwan? E isso não representa uma ameaça ainda maior à nossa segurança nacional? Ou poderíamos apresentar, aqui está uma alternativa. Wang Yi, eu tenho uma alternativa, Sr. Xi Jinping. Que tal fazermos o seguinte? Dizemos que se vocês não romperem sua aliança com os Estados Unidos, então nós o faremos. Porque o que realmente torna Taiwan uma ameaça à segurança nacional da China é a aliança com os Estados Unidos. Essa seria uma alternativa.
Larry, como diabos Lindsey Graham se tornou o aliado mais próximo do governo Trump e do próprio Donald Trump? Eu me pergunto todos os dias, como é que Lindsey Graham nasceu? Não consigo responder a essa pergunta. Por que a providência divina, como George Washington costumava chamá-la, permitiu que Lindsey Graham nascesse? Bem, a mesma providência divina permitiu que Bibi Netanyahu nascesse. Eles deveriam ir para o túmulo juntos, abraçados. Lindsey gostaria disso. Lindsey gostaria de abraçar Bibi Netanyahu. Lindsey would like hugging Bibi. Israelenses, Larry. Hoje, Donald Trump foi questionado sobre o Irã e disse que está pronto para atacar o país. Ele apresentou uma nova declaração. Se eles matarem seu próprio povo, não terei escolha a não ser ir até lá, enfrentá-los e atacá-los. Algumas pessoas na mídia israelense estão dizendo que o que aconteceu na Venezuela foi o último ensaio antes de atacar o Irã. Até que ponto Donald Trump iria em termos de atacar o Irã, considerando toda a experiência que eles já tiveram no Mar Vermelho, em Bab al-Mandab, na Guerra de 12 Dias entre Irã e Israel, e a situação atual com a Venezuela? Eu imaginaria que, nesse caso, Trump ao menos ouviria o chefe do Estado-Maior Conjunto, o comandante unificado daquela região e outros especialistas militares, pelo menos os ouviria. O que me preocupa, Nima, é o seguinte: não há nada como sucesso. Mesmo que seja um sucesso pequeno, minúsculo, insignificante, se você pensar bem, para aguçar o apetite dos militares. Isso me incomoda, porque eles podem chegar ao ponto de dizer: ah, sim, nós conseguimos. Quer ajudar o Bibi? Nós conseguimos. Podemos fazer bombardeios contínuos, e se isso não funcionar, podemos colocar operadores especiais em terra, e eles resolvem para nós. Porque em muitos aspectos, e esse exercício na Venezuela só amplificou isso em 100%, eles tomaram conta das Forças Armadas, esses operadores especiais e o Comando de Operações Especiais. These special operators and Special Operations Command, they've taken over the military. Eles tomaram o controle das Forças Armadas. Houve uma grande discussão esta manhã com um cara que disse: não foi a operação mais bonita que você já viu na vida? Vamos deixar a política de lado. Foi simplesmente uma operação linda. Foi tão bem executada, tão oportuna, tão bem preparada, ensaiada, a inteligência foi simplesmente primorosa. Eu disse: escute o que você está dizendo. O que você está fazendo? Você está elogiando a criminalidade. Está elogiando a violação do direito internacional. Está elogiando a destruição do sistema pós-Segunda Guerra Mundial. Está elogiando pessoas especialmente treinadas para matar por fazerem exatamente isso, de uma forma que cria todos esses precedentes que acabei de mencionar. É isso que você está fazendo. Eu não dou a mínima para o quão bons eles foram. Eu não dou a mínima para o quão bons eram os aviões deles, o quão boas eram as armas deles, ou quão poucas pessoas eles mataram. Bem, na verdade eu me importo com isso, mas eles não deveriam ter matado ninguém. Você não está vendo o quadro maior. E é isso que me assusta em relação ao Irã, que esse exército ache que é invencível em qualquer aspecto, contanto que não permaneça lá e ocupe o território. Bem, a minha maior dúvida em relação ao Irã é: como diabos você espera causar algum impacto se não vai permanecer lá e ocupar? Porque 90 milhões de pessoas não vão ficar onde você as colocar. Basta olhar para a Venezuela agora. Quero dizer, o que eles estão pensando? O que estão fazendo? Qual é a verdadeira motivação deles como povo? Estão dispostos a aceitar isso? Estão dispostos a lidar com isso? Talvez, se Trump fizesse tudo o que disse que ia fazer, e fizesse isso de forma rápida, eficiente, e o dinheiro começasse a entrar nos cofres venezuelanos, assim como nos dele, pode anotar, ele vai tirar algum dinheiro pessoal disso, se der certo.
Isso poderia realmente ser algo positivo e servir de exemplo, e meio que apagaria a aparência de, sabe, uma operação que quebra precedentes. Mas nem por um minuto eu acho que Trump vai fazer isso. E nem por um minuto eu acho que eles vão fazer isso com o Irã também. É tudo sobre conseguir o que queremos pelo menor preço possível e pelo maior tempo possível. Sabe, ele poderia mandar um batalhão para a Groenlândia amanhã, 900 homens e mulheres, e dizer à Dinamarca, tá feito, venham pegar de volta. E não pense que ele não está considerando isso. E não pense que Heggs não está dizendo a ele, eu posso fazer isso. And don't think Hegseth's not telling him, I can do it. Acho que já podemos ver o resultado do que aconteceu na Venezuela, porque eles acham que a operação foi um grande sucesso. Eles estão muito orgulhosos disso. Hoje Donald Trump disse, olhem para a Rússia, olhem o que eles estão fazendo na Ucrânia. É ridículo. Eles não conseguem fazer nada. Olhem o que nós fizemos na Venezuela. Look at what we've done in Venezuela. And there's absolutely no comparison between the two. E não há absolutamente nenhuma comparação entre os dois. Nenhum motivo sequer para compará-los. Duas operações totalmente diferentes. Duas capacidades totalmente diferentes. E uma situação que continua tensa, mesmo com as diferenças. Ainda há perigo. Não apenas o perigo internacional do precedente que estabelecemos, mas também o perigo dentro da Venezuela, se alguém não aceitar isso lá dentro. Não apenas o vice-presidente, mas outros também. E o que você vai fazer? Você não vai colocar uma força multinacional lá, se houver militares venezuelanos, guerrilheiros ou qualquer outro grupo se opondo à presença deles. Eles não vão, garanto isso. É uma das coisas que mais assustam as multinacionais. Então quero dizer, isso está longe de estar resolvido. Tudo depende do que os venezuelanos fizerem. All depends on what Venezuelans do. Pelo que entendo, Larry, o resultado do que está acontecendo na Venezuela, por exemplo, para o Brasil, é que o Brasil diria, não temos escolha a não ser seguir com os BRICS e o Sul Global. Porque sem um relacionamento melhor com o Sul Global, eles podem fazer o que quiserem conosco aqui na América do Sul. Afinal, Donald Trump não está interessado em ter uma relação melhor com o Brasil, Larry? Não. Talvez se ele trouxesse o Bolsonaro de volta, ele faria isso. Mas ele não é a escolha de Donald Trump. Eu diria que talvez nunca vejamos Bolsonaro voltar ao poder. Vai ser impossível. E ele precisa entender a realidade desses países. Você não pode simplesmente chegar e mudar tudo porque o Marco Rubio... Bem, eu não sei. O pai dele nasceu em Cuba. Então ele acha que entende tudo. O que não é o caso, aliás. Ele nunca pôs os pés em Cuba, mas acha que entende tudo. E hoje, ele estava falando sobre os especialistas. Ele disse que eles não entendem nada quando se trata da América Latina, porque o pai dele é da América Latina. Por isso ele acha que entende tudo. E isso nem se compara ao que aconteceu na Líbia, na Síria, no Irã, no Iraque ou no Afeganistão. E o pai dele, provavelmente não sei disso, mas eu diria que ele era como muitos dos expatriados que estão agora na Flórida, vindos de Cuba, da Venezuela, da Colômbia e de outros lugares. Pessoas que deixaram seus países porque eram vigaristas. Eram vigaristas e aliados de vigaristas nos Estados Unidos. Vigaristas do nível de Meyer Lansky e Lucky Luciano, e assim por diante. Assim como as pessoas em Cuba que foram expulsas por Fidel Castro. Agora vivem nos Estados Unidos, e seus filhos cresceram, em alguns casos seus netos estão chegando à idade adulta, e eles querem aquele país de volta. Querem recuperar o que perderam. Eram essencialmente os ricos opressores, por assim dizer, em seus próprios países. E nós lhes demos abrigo porque eram coordenados conosco e trabalhavam conosco, como sempre fazemos. Trabalhamos com os 5%.
Foram 150 anos de sofrimento na América do Sul e na América Latina em geral. Trabalhamos com pessoas que estavam violentando o próprio povo apenas para deixá-los mais ricos e nos deixar mais ricos também. Essa era a nossa filosofia. Era assim que fazíamos as coisas. Bastava olhar para Nixon e Kissinger e para o Chile e Allende para entender isso de forma vívida, muito vívida. E olhar para a instalação de Pinochet, por exemplo, para entender o que queríamos, o que Henry Kissinger sabia que queríamos, o que precisávamos, o que tínhamos de fazer para manter aquele relacionamento. Não nos importávamos se ele enchesse um estádio de futebol com civis inocentes e os metralhasse todos na linha das 50 jardas. Estava tudo bem para nós. E as pessoas que fizeram isso eram nossos colegas e aliados naqueles países. Depois, mudaram-se para a Flórida. Alguns deles, pelo menos. Os cubanos. Larry, a Europa está morta? Não ouvimos nada. Nenhuma condenação dos europeus em relação à Venezuela do ataque. Acho que eles estão tão pressionados agora em suas próprias situações, tanto econômicas quanto de segurança, que não vão fazer nenhuma declaração contra o império que não tenha vantagem e lucro envolvido, sabe? Eles estão em apuros profundos. Acho que estão em apuros existenciais, especialmente Macron, Starmer e Merz, Alemanha e seus países. Eles estão em apuros de verdade. Não sabem para que lado ir, não sabem como chegar lá. E, em particular, no caso de Starmer, estão se protegendo com leis draconianas que estão revertendo séculos e séculos de liberdades e direitos. Parte disso em nome do combate ao antissemitismo e parte simplesmente em nome de não diga isso na minha rua. Ainda bem que minha esposa não está visitando Londres agora. Ela ficaria absolutamente de coração partido com o que está acontecendo no lugar favorito dela na face da Terra. To her favorite place on the face of the earth. Donald Trump, Larry, antes de ele ser empossado nos Estados Unidos, havia um cessar-fogo no Oriente Médio. E nós vimos isso. Achamos que ele faria muito em relação ao conflito na Ucrânia, ao que estava acontecendo lá. Mas o Oriente Médio está piorando. Hoje Israel atacou o Líbano novamente. Today Israel attacked Lebanon again. Yep. They're preparing to start a new war. Eles estão se preparando para começar uma nova guerra contra o Irã. A situação na Ucrânia não parece ter fim à vista, especialmente por causa do que Donald Trump está fazendo na América Latina. E eles estão prontos para expandir esse tipo de caos por lá. Eles estão falando sobre isso. Pelo menos estão falando sobre isso. Então, será que Donald Trump está tornando o mundo mais caótico, de alguma forma? Porque, afinal, quando você se coloca no lugar dos chineses ou dos russos, como faz sentido esse tipo de comportamento? Como podemos lidar com os Estados Unidos sob o governo Trump? Essas são grandes questões, na minha opinião, que estão na mente deles neste momento. These are huge questions, in my opinion, in their mind right now. They are huge questions, and an even bigger one is it São questões enormes. E uma ainda maior é, isso vai continuar, talvez em um ritmo mais lento, mas vai continuar no futuro, mesmo com um novo presidente, mesmo com uma nova liderança em Washington. Acho que a resposta é sim, vai continuar. Pode estar um pouco melhor disfarçado, mas vai continuar, porque nosso perigo é iminente. Nosso perigo já está sobre nós. Destruímos nossa economia, e a destruímos principalmente ao criar essa dívida enorme que paira sobre tudo neste momento. Não vamos conseguir pagar 2 trilhões de dólares em juros anuais. Vai ser difícil não pagar 1 trilhão. Você vai acabar pagando pelo Departamento de Defesa se eles continuarem com a covardia que têm mostrado até agora. Nenhum corte no Departamento de Defesa. Estamos pagando 1 trilhão de dólares em juros da dívida, sendo 1 trilhão de dólares. Não há mais dinheiro federal. Agora você entende por que Johnson e outros estão tentando destruir os programas sociais. Eles estão tentando acabar com todos os programas que tiram dinheiro do orçamento federal destinado ao povo americano.
E você pode falar sobre Minnesota o dia todo, como eles estão fazendo agora. Ah, é tão corrupto. Há tantas pessoas por aí explorando o Medicare e o Medicaid. Precisamos acabar com esses programas, é o que eles dizem. E vamos privatizar a medicina e a administração de veteranos. Esse é um mercado e tanto. Precisamos privatizá-lo. Tudo isso está acontecendo porque estamos em uma crise financeira incrível. E eles acham que a maneira de equilibrar as contas, por assim dizer, o que agora é impossível, mas de chegar mais perto disso, é destruir todos esses programas sociais, acabar com eles. E Johnson está atrás disso. Esse vai ser o legado dele como presidente da Câmara. Ele vai acabar com tudo, desde os programas de seguro até o Medicare, o Medicaid e a Previdência Social. Ele vai se livrar de todos eles. O que eles vão descobrir, ao fazer isso, é que vão criar uma animosidade enorme entre o povo americano, especialmente aqueles que estão, digamos, na faixa dos 70 aos 80 anos. Let's say in the lower 60 to 70 percentile with regard to wealth. 60 a 70% em termos de riqueza. O que isso vai significar? Provavelmente uma revolução neste país. Talvez isso fosse até saudável para nós se acontecesse. Mas seria sangrenta pra caramba, garanto, porque já provamos isso de 1860 a 1865. É uma bagunça. Não espero que melhore. Espero que piore muito, com Trump ou sem Trump. Agora, Trump aprofundou o perigo internacional e o isolamento dos Estados Unidos, porque no fim das contas, é isso que vamos ser. Uma potência isolada. Falar em isolacionismo. Seremos forçados a nos tornar uma potência isolada, porque 90% do mundo vai nos odiar. 60% já odeia. 60% already does. Eu também não sei o que dizer. As pessoas continuam me enviando e-mails perguntando o que fazer. E eu continuo respondendo, cara, não me pergunte, não tenho a menor ideia do que fazer com esse grupo. A dívida é simplesmente impressionante. É impressionante quando você olha para ela. Pessoas de empresas financeiras e de todo lugar continuam me mandando e-mails dizendo, há 600 trilhões de dólares no mundo, não há problema algum. Tudo o que precisamos fazer é roubar isso. Tá bom. Ou então dizem, bem, teremos uma grande guerra. Uma guerra realmente grande, uma guerra enorme. Sempre ganhamos dinheiro com guerras. Bem, nem sempre ganhamos dinheiro com guerras. Nossa dívida da Guerra da Independência nos assombrou por muitos e muitos anos. Essa é uma das razões pelas quais Alexander Hamilton finalmente conseguiu o que queria com o sistema bancário. Então veio Andy Jackson. As guerras geram dinheiro para você quando está posicionado como estávamos em 1890. Em 1890, éramos o substituto do Império Britânico. Quase qualquer pessoa que olhasse de perto sabia disso, até os britânicos, e eles temiam isso. Mas a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, na verdade, a mesma guerra, apenas 2 capítulos diferentes dela, foram travadas para restaurar o Império Britânico em muitos aspectos. Travadas para restaurá-lo, e o destruíram. E na Primeira Guerra Mundial, pelo menos, isso os destruiu enquanto nossos bancos lucravam. Agora as pessoas estão dizendo, bem, se tivéssemos outra guerra como aquela, restauraríamos nossa riqueza. Certo. Não estamos na mesma posição, pessoal. Estamos em uma posição muito diferente. Nós somos o império quebrado agora. O mundo mudou, e muito. O mundo mudou muito. É hora de ser valorizado. Tive o azar, bem, a sorte e o azar, de viver 80 anos e ver essa mudança de perto, bem de perto. Meus filhos, outros, eles simplesmente não... Bem, não devo dizer isso. Eles entendem, mas entendem de um jeito quase melancólico. E não deveriam estar nessa posição. Eu realmente sinto por eles, sabendo que vão viver o resto da vida deles, e no caso dos meus netos, talvez mais 50 ou 60 anos, se não forem mortos em uma guerra ou algo assim. E vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Vamos ter sorte, Nima, se não desmoronarmos. Na verdade, se não desmoronarmos internamente. Actually domestically fall apart.
Maybe Talvez a gente go para o Brasil. Seja bem-vindo ao Brasil. how to get Welcome voltenhas. Your mind simply vai ficar. How much longer are you going to be there? Yeah, I'm gonna talk. Sim, vou falar com você logo depois disso. Ah, tudo bem, só um pouquinho. Vamos encerrar e depois conversar. Certo. Obrigado, Larry. Thank you, Larry. Claro. Thanks. Obrigado ao nosso público. Sometimes